Olha, é muito legal, né, de ter o Paulo aqui como nosso convidado e ver essa galera toda, essa mulherada toda maravilhosa. Estou impressionada que só veio mulher. Estou achando incrível isso. O tema também, né? Pode ser. Mas, enfim, a gente tem esse espaço exatamente para isso, para a gente poder trocar, para a gente poder estar junto, para a gente aprender, enfim. E o Paulo é um querido nosso, assim, que a gente conheceu. O Fernando conheceu ele lá atrás, depois eu conheci ele, e a gente vem trabalhando juntos já há um tempo. E a gente tem feito coisas lindas juntos. E uma coisa que eu queria falar do Paulo, aberto e publicamente aqui, Agora vai. segura, Paulo. Não, é Feedback, que feedback. uma vez eu dei um feedback para ele que era exatamente nessa questão de gênero, de fala da mulher, do espaço da fala da mulher, como ela deve ser respeitada. E eu nunca vi ninguém na minha vida que ouviu o feedback uma vez e mudou o comportamento na sequência. Então, eu acho isso muito incrível. Então, esse é o Paulo, que está aqui com a gente. E aí, acho que eu passo a bola para você e você vai dizendo como a gente pode te dar suporte aqui nessa sessão. Obrigada, Fernando não Paulo. quer falar? Aquele discurso lá que ele ensaiou, Fernando? O meu discurso são só 3 palavras, que é eu te amo, Ah, Paulo. caramba, agora você me quebrou aqui. Oh, que Pô, muito lindo. boa, hein? Vamos lá, mestre Paulo, com você. Então vamos lá. Então, primeiro, super obrigado. Eu lembro que a gente conheceu, eu conheci Carol e o Fernando num evento, assim, na época a gente trabalhava na SSJ, meu, há 2008, 2009. E quando eles fizeram a facilitação para uma atividade outdoor, que era tipo um caça ao tesouro, mas tem um outro nome que agora eu não vou lembrar, eu fiquei impressionado com a habilidade deles, né? E acho que essa é uma coisa que eu sempre gosto de estar próximo de com quem eu aprendo. Então é muito legal. E a estrutura libertadora, para quem já conhece né, o que eu faço, o meu trabalho, foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre sou um defensor aí da estrutura libertadora. E tem a questão também da segurança psicológica, que tem a Paty, que tem a Verusca, que são duas queridas, e tudo começou com um convite delas para eu escrever um dos capítulos do livro. É para foi agora em setembro, né? E foi essa a história que começa. Então, bem-vindo a bordo, vou contar um pouquinho dessa história e depois a gente vai ter uma oportunidade aí de trocar e de conversar. O livro Livre para Falar foi uma oportunidade de trazer a história da estrutura libertadora dentro do conceito da segurança psicológica. E eles são super amigos, vamos dizer assim, né? Então está aqui o livro que a gente lançou lá no Summit. Então hoje a ideia é contar um pouco desse capítulo que você leu, né? Ou talvez você teve acesso, onde eu vou contar um pouco o que eu entendi, né, sobre segurança psicológica e que eu acredito que faz sentido, pelo menos na prática que eu tenho com grupos diferentes, né? Tem aqui uma turma também que são coautores do livro. Não consigo agora falar o nome de todo mundo, mas tem alguns autores aqui presentes. Então esse é o tema que a gente vai bater um papo. Bem, não tem milagre, né? Assim, como qualquer tema, acho que uma das coisas que sempre eu acredito que faz sentido é a questão de como é que eu posso levar isso para a prática. E para levar para a prática, uma das estratégias que eu acredito que funciona é pela inclusão, né? E acho que esse é um dos primeiros pilares, todo mundo se sentir bem-vindo, que legal que eu estou aqui e tal, acho que essa é uma relação importante. E um outro elemento também que faz sentido é esse olhar nosso como facilitador, né? Que a gente muitas vezes tem que parar um pouquinho para aprender. E esse parar aprender de uma maneira que faça prática, que ela seja intencional, que a gente possa refletir um pouco sobre o que a gente acredita e também que a gente possa ter esse aprendizado contínuo. Então, independente aí da sua prática, da sua formação, a gente vai falar sobre segurança psicológica e a gente vai falar sobre as estruturas libertadoras. Então, eu começo com uma estrutura libertadora exatamente para dar um aquecimento e já gerar uma troca, para eu conhecê-los, né? Para eu conhecê-las. Tudo começa pela inclusão. Então, aqui está. O convite é, independentemente da sua experiência,
o que parece para você importante, útil ou desafiador sobre a segurança psicológica? O que você acha que faz sentido em relação a esse assunto? Então, a gente vai aí, Fernando, a gente está aí nesse momento com... temos aí quantas pessoas no total? A gente pode fazer trios, duplas, para a gente poder conversar. E nesse primeiro momento, a gente vai construir junto essa ideia da segurança psicológica. Boa parte de você já conhece a estrutura Libertadoras, mas no primeiro momento, esse é o nosso Input Network. Ficou claro aí o convite, o exercício? Depois a gente vai aprofundar e trazer, mas a gente só trocar um pouquinho o que a gente conhece desse assunto. O Fernando já está com as duplas prontas, a gente vai colocar, são 5 minutos, em cada sala um bonito e um inteligente. Você, assim que entrar na sala, você já vai descobrir de qual grupo que você faz parte. Vai lá, Fê. Vamos nós. Posso ir. Fala, Lorena, que linda que você está aí, tudo beleza aí? Viu? Tudo bem, Paulo? Olha, eu tive Tudo. sorte de cair num grupo, na minha dupla, que a gente era bonita e inteligente, mas a gente não era dedicada, a gente não anotou a pergunta. Aí, Mas estava aqui no chat, não está ali a pergunta? Dúvidas. Não? não Beleza, tem a tá, segunda rodada. Fica dá tranquilo, nada. fica tranquila. Então, olha só, pessoal, Saudade, Paulo, de você. essa foi a nossa primeira Rodada. rodada, e agora a gente vai para a segunda, e eu vou colocar aqui no chat novamente, para quem chegou depois ou para quem não estava, independente da sua experiência, o que parece importante, útil ou desafiador para você sobre segurança psicológica. E o que você espera obter e dar a esse grupo. Então, segunda rodada, segura na cadeira, você já sabe, vai mudar. Mas se você cair com a mesma pessoa, você pode entender que não foi legal, pedir para sair e voltar, tudo bem. Ou você pode entender que é um karma, e você precisa resolver isso. Então, vai lá. Muitas. Tamo nós. Voltamos, Paulo. Muito Fala, bem. todo mundo. Então, para a gente fechar a última rodada, né? Alguém caiu com a mesma pessoa? Não. Não. Ó, vocês estão com bons chakras aí. Quem está no sítio também, vamos lá. Última rodada. A mesma pergunta, independente. É lógico, essa aqui é uma pergunta legal, até falando que eu tenho muito consultor aqui, né? Esse é um input, essa pergunta, independente da sua experiência, esse importante, útil ou desafiador, é uma trinca muito legal para um prompt, né? Ela traz um insight bacana. Vai lá, terceira e última rodada. Agora o karma vem ou vocês estão liberados? Qual fará aí, ó? Rafa, Fala, Oi. Rafa, tudo bem aí? Fala, Pimpão. Tudo. Rafa, companheira de padaria agora em Curitiba, hein, Rafa? Muito bom. Excelente. Então, ó, para que a gente possa fechar aqui a nossa conversa, qual foi o destaque da sua prosa? Escreve para mim no chat, mas não dá enter. Vai lá. 3 rodadas, o que é segurança psicológica útil, desafiador ou importante? Uma galera, nota 10, todo mundo que está aqui, eu fui checar o nome e o RG de cada uma aqui, eu conheço vocês boa parte, sei da qualidade do conceito, né? Legal. Então, vai lá. O que foi o destaque dessa conversa? Mas não dá enter. Quando eu pedir, a gente dá o enter junto. Então, mais 30 segundos. Escreve no chat aqui para gente, por favor. Qual foi o destaque dessa conversa, né? Então, assim, ó, uma maneira que eu gosto de fazer das facilitações, que também ajuda, todo mundo aí com a mão para cima. Vamos lá. Faz a galera tirar a mão do teclado. Isso aí, ó. E no 3 a gente dá o enter, hein? Atenção. 1, 2, 3. Vai! Vamos ver quem ganhou aqui por milímetros. Quem foi o vencedor? Então, por uma Sônia Ramos. Ó, foi a mais rápida aqui, pelo menos na minha relação aqui. Muito bom. É lógico que a ideia aqui, né, não é a gente filosofar em cima das respostas, mas você tem aí uma oportunidade depois de dar uma passagem de olhos aqui e ver muita coisa legal que vocês trouxeram, né, o que é segurança psicológica, bacana. Então, a gente vai trazer esse conceito, essa ideia, né? Para trazer esse ponto e a gente poder avançar, a gente lá no Instituto Internacional de Segurança Psicológica, né, da parte da Verusca,
elas trazem sempre um conceito importante sobre segurança psicológica que eu trouxe aqui numa linguagem mais prática, ou da própria Amy Edmondson. Então, né, segurança psicológica é uma crença que você não será punido, humilhado por falar com ideias, perguntas ou preocupações ou erros. Quando a gente olha essa definição dela, né, que é uma das maneiras, lógico, de você entender segurança psicológica, eu acho legal que ela conversa muito quando a gente pensa nas estruturas libertadoras, né? O quanto a estrutura libertadora, durante o processo, né, que a gente está trabalhando, usando a estrutura, a gente tem essa oportunidade de trazer o seu ponto de vista, de trazer a sua ideia. Então, o insight que eu tenho aqui da estrutura libertadora com a segurança psicológica, ele parte do princípio, talvez, de 3 ou 4 ideias que, para mim, representam aí a estrutura libertadora. Tem 2 slides aqui que eu queria só trazer que talvez faça sentido aí para a gente. E aí eu avanço. Então, uma das formas, né, que a gente pode entender a segurança psicológica é uma certa lógica que ela possui, né, de a gente poder organizar as interações entre as pessoas e criar oportunidade de aprendizado para que as pessoas possam usar de uma maneira consciente as palavras, né? O tempo é um fator importante na conversa e a síntese é legal. O uso melhor do tempo, né? Então, a estrutura libertadora, a gente percebe que rapidamente você consegue atingir níveis de participação, de troca em atividades que talvez demorariam muito mais, e sempre trabalhando com autonomia, né? Ou seja, o participante, ele está no controle. E é esse estar no controle que eu gosto muito desse olhar aqui, que ele traz exatamente como é que é o controle, né, desse conteúdo, desse conhecimento, né? Quando ele é centralizado ou quando ele é distribuído. E no eixo horizontal, você tem a participação de uma pessoa e uma participação de todas as pessoas. Para mim, a estrutura libertadora também é uma oportunidade muito legal de você descentralizar o poder e dando todas as possibilidades de todos poderem participar. Então, aqui é o mote onde eu vejo, né, a estrutura libertadora que traz um conceito vinculado à participação e às vozes, né? Todo mundo tem direito de participar. Então, eu vou contar uma história para vocês agora, que está muito relacionada, e serão 5 minutinhos aí de história, onde eu fui buscar numa história real, né? Como a segurança psicológica, ela não é um fator novo, ela não é uma coisa só do Google, né? Para não ficar, mas é um período legal da gente olhar. Então, vou trazer aqui uma história, senta na cadeira aí que eu vou contar uma história, e ela é rapidinha, mas é uma história que ela começa no século passado. Espera aí que primeira vez que eu estou fazendo isso. Tá, todo mundo aqui, tá, eu cheguei aqui, tá, muito bom. Então, acho que você agora está vendo aí. Estão vendo o mundo? Sim? Vamos lá? Então, olha só. Essa história que eu vou contar para vocês é uma história de exploração do século passado, um pouco mais de 110 anos, que ela traz uma reflexão bacana sobre o momento atual dos líderes. É uma história que começa primeiro em 1905, para ver quem chegava primeiro ao Polo Sul magnético, uma equipe inglesa e uma equipe norueguesa. E a equipe norueguesa vence. E o líder da equipe inglesa, ele extremamente tóxico, literalmente, ele não só morre, mas deixa a equipe na mão, no lugar do outro lado do mundo. E quem surge lá para ajudar a resgatar, um cara chamado Ernest Shackleton, que eu já volto nele em 2 imagens, né? O Shackleton primeiro na expedição, quando ele vai lá em 1905, e a segunda depois, quando ele é reconhecido. E esse cara, para mim, é o herói aí, que eu acredito que ele, do ponto de vista como líder, talvez uma referência aí numa situação legal. E essa ideia começa no seguinte: o Shackleton precisava de grana para fazer a expedição de novo. Só que um cara muito atento à tecnologia tinha um negócio assim que era filmagem, quase cinema, que ele falou: e se eu pegasse e levasse um cara para filmar tudo e depois vender isso? Ele vende para a National Geographic por 1 milhão de libras esterlinas a capacidade de levar um cara para filmar e fotografar. Então, todas as imagens que vocês vão aqui são reais.
Não é eu e o Fernando lá no Canadá fazendo aí uns gelos na hora do inverno e passando aí as imagens. E essa começa, depois que ele arranjou a grana, ele precisava construir um time. Um time para quê? Para cruzar de um lado a outro a Antártica, passando pelo Polo Sul, e com isso ele ia levar um grupo Terra, que eram exploradores, os caras que iam trazer resultados, né, para a National Geographic, porque ela que era o patrocinador também, e, por outro lado, uma tripulação de navio, oficiais, marinheiros, que tinham que fazer esse papel. Então, o Shackleton faz o seguinte, ele põe um anúncio no jornal, em 1914, em dezembro. E aqui, nesse anúncio, que eu conheço de cor e salteado, tenho 7 frases. Eu convido aqui a turma para 7 voluntários, ou voluntárias, lerem um parágrafo na sequência, né? Então, vamos lá. Aviso. Recruta-se homens para a jornada perigosa. Salários baixos. Frío extremo. Frio extremo. Longos meses em completa escuridão. Perigo constante. Retorno em segurança duvidoso. Honra e reconhecimento reconhecimento em caso de sucesso. Muito bem. O Shackleton põe esse anúncio no jornal e fala, olha, se você quiser participar, manda o currículo, tal, não sei o que lá. E a galera tinha que mandar o currículo para ele. E ele foi... Esse era o processo. Naquela época, a gente não tinha SEDEX, e-mail, tá? Você tinha que levar até o centro de Londres, né? Então, tinha um trabalho aí físico. A pergunta é, e aí você vai usar o chat aí para trazer essa resposta. De novo, não dá o enter, segura aí. Quantas pessoas você acha que apareceram a partir desse convite? Não dá o enter, só digita o número. Você não precisa escrever, você vai daqui a pouco digitar o número. Atenção, quantas pessoas atenderam esse pedido e levaram lá o teu currículo? Pode dar o enter, vai lá. 5, 1, 100, 55, nenhuma, 10, 300, aqui eu estou vendo, 200, ok, 40, mais de 1.000 a Lorena, ok, 1.000 a Cacá, muito bom, Carla, 1.000, muito bom. Muito bem, então, olha, vou dizer aqui um negócio para você, quem chegou mais próximo teve umas meninas aí que falaram 1.000. 1.000, foi o número mais próximo que chegou. Essas pessoas que falaram 1.000, daqui a pouco eu vou revelar qual é o número, o que tinha, Cacá, eu vi que foi uma aí, eu vi também a Lorena, qual foi a informação que tinha aí no anúncio que fez as pessoas quererem ir? Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Perfeito. Então, o que o ser humano busca é honra e reconhecimento. Olha como vocês chegaram. Eu estou falando perto porque eu gosto de vocês, são legais, tá? Mas vocês chegaram muito longe. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas apareceram por causa de honra e reconhecimento. E o Shackleton fazia o seguinte, ele colocava a galera, né, recebia os currículos, depois ele separou em 3 grandes grupos, em 3 grandes mesas, né? Aquilo era o arquivo dele. Numa mesa ele colocou os currículos dos malucos, numa outra ele colocou dos possíveis, e numa outra ele colocou os fora de questão. Os fora de questão ele jogou fora, e ele foi conversar com os malucos e com os possíveis, né? E o Shackleton, nesse processo, aqui agora vocês vão conhecer o Shackleton na visão RH, fazendo contratação, né? Todo arrumado e tal. E era o seguinte, ele tinha que formar uma nova equipe para empreender um projeto de alta complexidade, extremo risco e longa duração. Entre esses 7 itens, quais os 2 que você usaria como critério de seleção, para falar com os malucos e com os fora de questão? Então, o que você vai fazer? Eu vou colocar o link aqui de um Mentimeter, que eu sei que você já conhece, e você vai ver aqui de novo as alternativas, fica tranquilo, que não tem problema, e você vai votar nas 2 que você acha que mais fazem sentido, ok? Para você. Então, vamos lá. Então, aqui está. Muito bom. Estou colocando aqui na tela, você já vai ver aqui. Então, entra lá para mim ou coloca o QR Code aqui na tela e você vota nas 2 que você acha. Lógico que aqui não dá como eu segurar o teclado, né? Então, quanto mais você colocar aí, tem 40 na sala, se a gente chegar nos 20, está valendo. Peço aí que vocês entrem aí no link e escolham as 2 que vocês já colocam aí como
importantes, como vocês acreditam que são as principais. Então, já tem aí a turma respondendo, muito bom. Temos 4, 5, vamos ver aí, faça o seu voto. É o momento aí também, um oferecimento Aprendix, facilitações, turmas, compareça, ó, Recife, Manaus, Florianópolis. Se você está afim aí de fazer a sua imersão Brasília. presencial, não perca. Brasília também, exatamente. Temos caravana em vários lugares. Depois o Fernando e a Carol vão colocar o anúncio igual do Chaclito aí para convidar você. Muito bem. Então, olha, vamos lá. Ó. Temos aí já 21 colegas que já responderam, 23. Eu vou dar mais um tempinho aí, só porque eu sei que a gente tem um tempo até às 8 horas. Mas aqui, ó, você já tem aí mais ou menos um jeitão, né, das respostas, né? E eu vou dizer aqui para você que eu tenho aqui, ó, habilidades técnicas, criatividade, garra, experiência anterior, habilidades musicais, independência e humor. Muito bom. Muito Fecha o bem. QR Code ali, Paulo. Fecha? Fecho. Pronto. Está aqui. Muito bem. Então, agora, Fernando, vamos lá. Enquanto a gente está aí votando e a gente está pegando, a gente vai fazer um bate-papo de 5 minutos, mas são 5 pessoas por sala, Fê. Eu sei que dá para a gente tocar aí. E a ideia é o seguinte: 5 minutos, cada um tem 1 minuto para dizer quais votou e dar o seu posicionamento. Eu votei nesses dois porque eu acho isso e isso. Todo mundo tem que ser escutado. Então, 5 minutos, 1 minuto para cada um, ok? Então, Fernando, a hora que você quiser, na volta, eu vou trazer, né, qual foi a resposta do Chaclito. Você pode também procurar no Google ou no curso que a Harvard tem de verão. Ou também, se você não concordar, vai brigar com o Chaclito. Você quer mais o quê também? Não tem nada a ver com isso, tá legal? Tá no livro dele. Muito bem. Pronto aí, Fernando? Os malucos não estavam fora de questão. Adorei essa aqui. Muito bom. Vai lá. Compartilhe os dois. Cada um tem os seus 5 minutos. Vai lá. Muito bem. Então, para fechar esse bloco, né, que a gente foi aí trazer a visão do Shackleton, eu vou contar aqui para vocês o resultado e também, lógico que você pode discutir a noite depois inteira, tal, mas aqui, olha que interessante, né? Essa aqui era a 7. Essa aqui foi a resposta de vocês. E eu estava até trazendo com o Fernando uma ideia, que semana passada eu trabalhei com uma diretoria, uma vice-presidente de um grupo grande, e os 9 diretores mais o vice-presidente chegaram muito próximos aqui das respostas de vocês. Mas as 2 respostas do livro do Shackleton é habilidade musical e humor. Essas 2 que ele considera importantes. Cecília, você acertou. Aí você tem as 2. Olha, resgatei lá do inconsciente o livro do Shackleton, viu? Olha só, tá vendo? Eu queria o seguinte, quem colocou habilidade musical, 30 segundos, uma das pessoas, por quê? Só para lembrar aqui, ó, quantos colocaram, né? Você acertou os 2, Cecília. Eu também coloquei. Eu coloquei, Paulo, A Cecília acertou os 2. a minha ideia foi, preciso ter alguma interação social entre eles, e a música resgata muito do humano, né, e da conexão com o outro, então foi aí que eu pensei, eu coloquei música e garra. Tá bom. Outro de instrumento musical, mais alguém aí? Eu pensei que na hora Fala, Cecília. na hora que o negócio está pegando, a música serve de alívio para a situação de tensão, né? Boa. Segundo o Shackleton, tinha um elemento bacana nesse, que era o seguinte: um elemento importante numa banda é a harmonia. E a harmonia é também você escutar, né? A Carol até trouxe uma ideia aqui no intervalo que a gente estava trocando, né? A música acontece entre os espaços, né? Essa é uma sacada legal, a melodia, né, Carol? Uma coisa que você trouxe aí na fala. Então, era uma questão que o cara que sabe tocar numa banda é um cara que sabe escutar. E eles precisariam, em alguns momentos, que as pessoas brilhassem diferente, né? Então, acho que esse é um elemento bacana. E humor, a gente teve bastante gente que colocou aqui humor. Uma ou outra poderia trazer por que humor? Eu tinha colocado humor na minha Fala, segunda. Givaneide. Eu acho que o humor é exatamente porque, enfrentando um ambiente mais hostil, um ambiente mais de muitos desafios, e certamente que envolver essa questão da resiliência, da garra, mas também, ao mesmo tempo, equilibrar com a leveza, com as trocas, com o bom humor, com as histórias. Eu acho que isso tudo conecta as pessoas.
Excelente. Alguém tem algo Eu diferente coloquei, para trazer? Vai lá, Vânia. eu falo o seguinte, é um humor porque mesmo quando eu não estou no controle dos eventos, eu consigo olhar uma luz no fundo do túnel quando eu tenho otimismo. E nesse lugar do Shackleton, isso era essencial. Boa. Obrigado. A Além gente do também, que... Paulo. Ai, Fala, desculpa. Rafa, querida. A gente também pensou que muitas dessas coisas poderiam ser treinadas, né? Mas Boa. humor e habilidades musicais também podem, mas se a pessoa já tiver, melhor, né? Boa, Rafa. O Shackleton comenta que garra, habilidade técnica e criatividade, ele considerava que seria pressuposto o cara ter, senão o cara não arriscaria um negócio desse, assim, sabe? Ele, assim, ó, isso aí já precisa ter, né? Mas é lógico que vale aqui passar boa parte aqui. Mas o que é legal da gente trazer aqui, rapidamente a história do Shackleton, né? Ele parte em 1914 com o grupo dos eleitos, né? E aqui ele não chega no continente, né? O barco fica preso e no gelo, e ele fica quase 2 anos. O barco afunda, veja lá no número 4, né? Então imagina você numa calota, você vai girando o mar, né? E essa história do Shackleton é legal porque nenhum morre, mas uma das coisas que o Shackleton tinha aprendido da primeira vez que deu errado e da segunda vez que deu certo, e aqui uma sacada legal, né? O anti-líder, né? O líder tranqueiro, ele também ensina como não fazer, né? E o Shackleton, na primeira excursão com o Scott, ele percebeu que algumas coisas não eram legais. Por exemplo, ele estava sempre com todo mundo, então ele achava importante o grupo estar junto. Então não tinha um grupo lá e outro cá. Uma outra coisa é a divisão de tarefas. Aqui, ó, na esquerda, o engenheiro-chefe do navio, aqui no meio, um dos caras da limpeza, e aqui do outro lado, um dos caras marinheiros. Então todo mundo fazia tudo, não era alguém servindo o outro. Eles também tinham muito momento onde eles tocavam, onde eles faziam essas atividades deles que ele considerava importante, que é contar piada, tomar rum, e lógico, tomar rum também, porque no lugar desse você tem que tomar muito rum, né? Tinha uma questão bacana que às vezes eles criavam uns desafios, né? Cortar o cabelo de todo mundo, então tinha essa coisa do imprevisto. E aqui, pessoal, o primeiro grande clássico da Premier League fora da Inglaterra, lá na Antártica. Não dá para ser com camisa ou sem camisa, né? Mas tinha atividades de entretenimento. A grande sacada é o seguinte, o Shackleton, com tudo que aconteceu, nenhum dos caras morreram. E ele voltou com todos. Na sua vida, né, retratado em vários livros, ele foi pela 3ª vez para lá, não chegou à Antártica, ele morre no caminho. Então, ele sempre falhou, mas ele ficou para sempre, né? E o Shackleton traz 3 insights. Reunião frequente. Então, ele estava sempre conversando com os caras. Compromisso implacável com o objetivo. No primeiro momento era atravessar a Antártica. Quando tudo deu errado, foi voltar todo mundo com vida, né? E o terceiro, ele acreditava... Aí, Carol, pensando nas suas falas sobre facilitação e do Fernando, ele acreditava mais na equipe do que a própria equipe acreditava nela, né? Então ele acreditava mais no time, assim, uma crença que os caras são bons, eu escolhi os caras, eu acredito nos caras do que os próprios caras, né? Então a gente tem esse ponto. A gente aqui não vai fazer, né, essa próxima atividade, até porque eu quero que a gente possa avançar, eu quero trazer a história da segurança psicológica pelo olhar do Google, que é uma outra história bacana, mas um exercício que eu gosto de fazer essa questão eu fiz aqui com o Fernando, né? A gente está fazendo uma formação muito legal no Aprendix, que é com consultores, né? Com um grupo que a gente fala que é um grupo pequeno, né, Fernando? Que a gente está na primeira turma. Fala aí um pouco, Fernando, desse grupo aí. É o grupo de facilitação virtual avançado, né? É um pessoal que já está fazendo várias coisas e está procurando explorar essa fronteira de inteligência artificial, essas plataformas de videoconferência novas, e também superar as barreiras de que essas ferramentas que a gente já domina não dão conta, né? Então, tem sido super bacana de trocar com o Paulo e com o Moza, né, com essa turma. E o mais legal é o nível dos caras, das caras que estão participando, né? Só tem faixa preta. A gente está tendo que tomar umas doses de... Todo mundo fica em pose do poder antes de começar a facilitação para aguentar os caras que vêm junto. Então, a qualidade dos caras é muito boa. Tem alguns aqui participando. E a gente fez um exercício com eles, exatamente isso, né? Quais são as emoções que passam antes, durante e depois quando você trabalha em equipe, né? E o que é legal quando a gente depois coloca a nuvem de palavras dessa pergunta é que, na maioria das vezes, tem muita coisa que as pessoas colocam que não são emoções.
que ela dá o nome de outras coisas que não são emoções. E a gente apresentou para eles depois esse material aí que é comum do Kiko Jardim, né? E a gente pede para eles encontrarem, né, aquilo que eles escolheram como emoções nessa roda dos sentimentos. E tem muita coisa que não é emoção. Então, até a dificuldade que as pessoas têm também de expressar o que estão sentindo, né? Aqui eu tenho vários coaches, vários facilitadores aqui, mestre Ricardo Fará, que entender o que está sentindo não é algo fácil, né? Então, as pessoas dão nomes errados, né? Ou dão nomes que talvez não é errado, né? Mas um nome talvez que não coloque. Muito bom. Para fechar, eu vou fazer agora um link na relação do conceito de segurança psicológica que o Google traz, né, a partir do projeto Aristóteles, e como é que isso conversa com o Shackleton, para mostrar que isso é atemporal, né? Equipes de alta performance, independente da época, elas têm as mesmas características que, lógico, que o Google trouxe de uma maneira mais pragmática, né? Mais tecnológica e mais recente, mais contextualizado com a nossa. Então, aqui são 5 slides. Aí eu prometo que a gente vai abrir um pouco para troca, e eu trouxe o material do livro lá para vocês. Então, ó, o Google então, tem aquele projeto que alguns de vocês já conhecem, que fala sobre o que faz equipes serem de alta performance. E esse projeto do Google foi durante 2 anos, 180 equipes e mais de 37 mil colaboradores. Muito bom. Isso no livro a gente fala várias vezes. O que eles descobriram, né? Muito mais do que mostrar, incentivar ambientes mais informais, o Google também trabalha com alguns elementos que reforçam muito o caráter do papel que eles trabalham, né? Esse aqui é o Tiranossauro Rex, e ele está na frente do Google lá na Califórnia. Alguém sabe por que esse dinossauro Rex está na entrada da empresa? Não. É o seguinte, Nancy. Para lembrar para Rex... todo mundo que as pessoas podem ser extintas, que todo mundo pode ser Exato, extinto. Raquel, chegou próxima. O dinossauro Rex já dominou o mundo e morreu. Sim. Você acha que o Google domina uma parte boa, né? Eles podem até pensar, né? Então, assim, cuidado se você não inovar, cuidado se você não... Então, traz esse olhar, né? Até os gigantes dinossauro Rex. Então, o que eles fizeram? Eles estavam pesquisando e eles tinham esse olhar, né? Isso aqui tem muito a ver no curso de segurança psicológica da Verusca e da PATI, do Instituto Internacional de Psicologia, de Segurança Psicológica, perdão. Temos aqui várias colegas também, coautoras do livro. Lá que você vai aprender sobre isso. A gente aqui está só trazendo a ideia de coisa aqui. E uma outra coisa que eles perceberam é o seguinte, então não tinha uma caráter de personalidade de diferentes, né? Ou seja, né, não era um mix de extrovertido e introvertido, mais emocionais, mais racionais, ou quem era mais especialista nisso ou naquilo. Não era isso que fazia a diferença. O que eles identificaram é o seguinte, 5 padrões de comportamento que faziam os times ser de alta performance. E nessa escolha, nessa identificação dos comportamentos, eles entenderam, então, que não era sobre pessoa, não era sobre tecnologia, era sobre pessoas, né? E aqui, né, vale a citação do Simon Sinek, né? Todos os funcionários da empresa são pessoas, todos os clientes são pessoas. Se você não conhece das pessoas, você não conhece o seu negócio. Então, se restringe em pessoas. E aí os caras trouxeram esses 5 padrões, que no livro, vários facilitadores, vários escritores trazem. Aí qual foi a minha sacada, né, que eu trouxe para a gente fechar e vocês irem olhar? Quando eu comecei a testar, né, tem uma das coisas que a gente aprende aqui na Aprendix, né, que é um dos princípios, tropeçando e caindo para frente, né, Fernando, e que seja seriamente divertido. Eu comecei a perceber que nesses comportamentos, eles tinham também padrões na percepção das pessoas. E eu vou convidar você para pensar nisso, né? Tenho aí 3 minutos, eu consigo coletar. Eu vou colocar no Mentimeter essas 5 frases, perdão, que eu coloquei aqui, é o mesmo link que a gente tinha, e eu vou pedir que você coloque aqui notas de 1 a 6 em relação a elas, né? Depois, esse lógico material a gente vai mandar para todo mundo, tá? A gente aqui quer que todo mundo brilhe bonito. Vamos lá. Então, vai lá. Cada uma das dimensões tem uma frase que está no material, né? Eu só vi uma relação bacana. Então, eu vou pedir que você entre aí no QR Code. Paulo,
Oi. Eu acho que no mente está a pergunta anterior, porque está quais são as 5 principais emoções que você experimenta antes, durante, Dá uma depois. atualizada no seu. Dá uma atualizada. Veja aí quem mais está aí na sala que já conseguiu entrar aqui. Dá um Eu já positivo. entrei. Já, O ok. meu Então, veio tá bom. aqui também. Já. Então vai lá. Não se preocupa agora em copiar a frase, depois você vai receber tal. Pensa na equipe que você atua hoje, né? Na equipe que você faz parte, ou nas equipes que você já participou, o quanto você concorda com essa afirmativa. Cada afirmativa está relacionada a uma das dimensões. Então vai lá. Dá um print, guarda, depois você recebe isso aí. Vai lá. Fernanda aqui, pode deixar, Fernanda, eu estou ligado aqui. Muito bem, ó. Então, aqui as pessoas estão respondendo, a turma aqui está colocando, é lógico que não necessariamente vai dar certo, né? Mas é uma percepção que eu tenho nos projetos que eu já fiz, enfim, já essa... Ó, 18, 19 responderam aqui. Depois eu posso até colocar uma característica que é legal e que a gente percebe, e isso no texto do Aristóteles eles trazem, né? Lógico que aqui a gente está quase aí com 24, aí a gente talvez feche, mas se a gente pegar aqui uma reta, né? Normalmente essas respostas elas têm essa forma de aparecer no gráfico. Isso eu comecei a perceber na maioria das organizações, quando eu aplicava isso, grupos de 5, de 30, a gente está todo dia aí na rua. E aí reforçou para mim que realmente, na teoria, é de acreditar que o trabalho que a gente realiza é importante, comece pelo porquê, né? Chegando até a segurança psicológica. Então, isso eles afirmam no texto, que você não vai começar pela segurança psicológica, você começa dando sentido, né? Você começa dando significado, impacto, depois você vai trazendo para chegar em segurança psicológica. Muito bem. Feito isso, qual foi o conceito que eu fui atrás? Aqui, né, quando a gente fala a turma aqui no Aprendix, né, a gente acredita muito que a estrutura libertadora, a hora que você vai, quem conhece um dos textos que a gente tem lá no site, que é quando você vai além do iceberg, né? Quando você começa a mergulhar no conceito das estruturas libertadoras, você vai perceber que o grande legal, pelo menos o que eu acredito, é quando você consegue criar uma sequência, quando você consegue criar um string, quando você consegue criar uma maneira que as estruturas se intercalem na construção dessa ideia. E foi aí que eu fiz, isso aí está lá no livro, vocês receberam, está aqui o link no chat. E que eu fiz para cada uma das dimensões, eu criei um caminho na minha versão, é lógico que é uma ideia, né, gente? Da hora dar errado às vezes também, né? Mas no livro eu conto isso, que essa sequência das estruturas, quando utilizadas, e são estruturas que você conhece aqui dentro do Aprendix, né? Carol, Fernando, Mozart, eu e todo, né, os nossos, o Ricardo, né? Os caras aqui que a gente, o Harry, poxa, Harry está gravando, Harry, o primeiro nome que eu pensei foi você, mas eu deixei por último. A gente olha aí que você tem esse caminho de você construir a sacada. Então, nas práticas que eu faço, que eu desenvolvo, eu percebi que essa sequência, trabalhando, né, se você conhece o modelo Grove, né, que a gente tem aqui também, que é você começar orientando o propósito, cada encontro, né? Depois você conectar as pessoas, você extrair informações, você assumir compromisso, essa vertente, ela está em cada uma desses cinco encontros. Muito bom, o que a gente vai fazer agora? Aqui é todo mundo gente fera, né? A gente vai ter 5 salas que você vai poder direcionar para onde você quer ir, né? E eu sei que isso é fácil de montar. Na sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5. A minha sugestão aqui é o seguinte, se você for na sala 1, eu queria que você conversasse com as pessoas sobre o estágio 1, né? Que a gente olhando ali no material, que todo mundo encontrou aí o arquivo compartilhado, está tudo certo aí, turma? Sim? Então, quando você trabalhar no 1, é o impacto no trabalho. O 2 é o significado do trabalho. O 3 e assim por diante. Então, você está vendo aí no arquivo compartilhado. Então, quem for na sala 1 vai falar sobre o primeiro. O que chamou a atenção nessas estruturas? Você já usou algumas, né? Aqui eu só quero encorajá-los
que vocês amanhã já pratiquem, tá bom? Então vamos lá. 6 minutos, 10 minutos, a gente consegue dar 10 minutos. Você entra na sala que você quiser, mas sabendo que cada sala está com uma das dimensões. Você lembra das dimensões? Estão aqui no arquivo 1 lá, né? Ou seja, impacto do trabalho, significado do trabalho e assim por diante. Gente, me dá um positivo, se está claro, que o que é para fazer. Escolhe a que você quer ir. O importante, uma pessoa da sala, anota um insight aí legal, né? Alguém da sala se coloca como organizador aí da prosa. 10 minutos, vai lá, boa conversa. Escolhe um dos 5 que você gostaria de falar, que você não concordou, que você achou ridículo, que você achou legal, que você tem uma dúvida. Paulo, me dá só mais 30 segundinhos que eu coloco o nome da sala com o... Então, pessoal, mais uma coisa importante, né? Quando você estiver agora na sala, é fundamental que você também converse com as pessoas, né? Equilibre, né, a voz, né? E traga elementos importantes, ok? Tem um detalhe importante que o Fernando me deu a dica aqui. Obrigado, Fê. Quando a gente olha a pesquisa do Google, tem os 5 padrões, mas tem um insight só para você ver como é legal, né? O Google identificou 2 comportamentos-chave que esses times de alta performance têm. Primeiro, igualdade na distribuição de fala. Gente, olha a estrutura libertadora aqui, todo mundo tem o seu tempo de fala. E o segundo insight é média alta de sensibilidade social. As pessoas são capazes de perceber o que os outros estão sentindo. Então, vai lá, conversa aqui na volta, eu conto como é que isso aqui se relaciona com o Shackleton. Valeu, Fê! Aberta das salas. Pô, é bem verdade, o tema apropriado do Shackleton. E aí vamos, se alguém ficar na sala e não conseguir se mover, a gente ajuda a se mover. Vai sair e aí vai abrir as salas aí? A sala está aberta já, Lorena. Abertas. Se você olhar na sua barra debaixo do Zoom, deve ter lá salas simultâneas ou breakout rooms. Se não tiver, deve estar naqueles 3 pontinhos que você tem que clicar no mais. Já achei. Obrigada. E vai naquele, Lô, que você quer bater um papo sobre o slide respectivo que está lá no arquivo compartilhado. Tá bom? Valeu. Eu não encontrei aqui, desculpa. Fala onde você quer ir. Pode ser na 5. Na 5? Beleza, Sônia. Sônia Super Gêmeos ativar. Quem quiser escolher a sala, só falar, a gente manda também. Só se identifica no rádio. Gabriela, tá na dúvida? Tá pensando? Pode me pôr na 1, por favor? Eu clico aqui no Join, mas não vai. Vamos tentar aqui, Cris. Já foi. Tô rápido, Fernando. Pensa que é o quê? Cara, tá ninho. Fala, Lucelena. Gabri, quer ir para algum? Não quer ir para nenhum? Quer que a gente pare a gravação? Quer ir embora? Quer participar? Vamos lá. Foi. Bem, turma, pela cara de vocês, parece que foi bom. Foi legal? Foi ótimo. Então vamos lá. Um representante de cada sala, como diz o meu amigo Fernando, seja profundo o quanto você quiser e breve o quanto possível. Da sala 1, quem gostaria de trazer um comentário, algo que chamou a atenção, um destaque? Fala aí da sala 1. Então vamos lá. Eu posso falar? Vai lá, sala 1. Legal, vai lá, Cris. Se as meninas quiserem, elas complementam. Acho que o que chama muito a atenção é que essa questão tenha muito a ver com o propósito e que no nível que nós estamos buscando o autoconhecimento, ajudando em transformação, isso faz muita diferença, né? E eu usei uma frase de dizer o seguinte: eu não estou esperando por aprovação de ninguém, o que eu espero é da minha própria aprovação, porque eu entro para ganhar. Então, meu trabalho faz muita diferença onde quer que eu esteja. Que legal. Valeu, Cris. Obrigado. Muito bacana, muito legal. Mais alguém da sala 1? Vamos para a sala 2? Alguém da sala 1 quer falar? Ok, sala 2, vamos lá. Aqui, né, a segunda dimensão, né? Então, enquanto na primeira, né, a gente tá trabalhando com o impacto do trabalho, o segundo comportamento é o significado dele, né? Então, agora no segundo é o significado. Alguém gostaria de trazer algum ponto aqui?
Posso falar um pouquinho? Fala ali. No significado do trabalho, a gente trouxe a questão de colocar a nossa essência no que a gente faz. Isso tem relação direta com o propósito. Legal. Isso facilita eu passar pelas dificuldades, facilita eu superar desafios, porque eu estou colocando ali a minha essência, o meu melhor nas atividades que eu faço, né? Então, isso tem relação direta com o significado. Boa. Obrigado, Eliana. Bacana. Você também lançou um livro agora, né, Eli? Foi. Muito bom. Depois deixa o link aí, o link para gente. Tá Terceira bom. sala, vai lá. Agora a gente está falando sobre estrutura e clareza. Então, a terceira sala tinha essa estrutura, vamos dizer assim, né, que provoca essa percepção, né? Quem gostaria de trazer aí? Eu sei o nome de quem estava na sala, pessoal. Se for o caso, eu chamo. Vai lá. Olá. Tudo bem? Boa noite a todo Fala, mundo. Não sei se as Melissa. meninas também querem Olha a segurança compartilhar. psicológica, hein? Exatamente. Falta completa, né, Maria Lúcia? Vai lá. É um ambiente seguro. Marissa, fica aqui comigo. Então, a gente conversou um pouquinho como esta parte, por vezes, é a estrutura, é a base para ajudar as equipes a trabalhar como times. Porque, assim, quando não tem clareza entre papéis, metas claros, não sabem exatamente para onde estão remando, qual que é a importância do trabalho deles, é muito fácil cair na individualidade. É muito Legal. fácil não ter conversas de pedir ajuda, porque você não sabe exatamente para onde que vamos e a quem eu vou pedir ajuda. Então, a gente falou um pouco sobre isso, né, Marisa? E a minha também estava junto. Isso. Tá. A gente, como base, não sei se você gostaria de complementar. Basicamente, isso mesmo, Melissa, que você colocou, acho que traz muito sobre transparência, né? Quando a gente fala em estrutura e clareza, e além de ter uma clareza dos papéis e das responsabilidades de cada um, também fazer com que isso seja bem estruturado. O que eu vou fazer, Boa. mas de que forma eu vou fazer, né? Porque a gente acaba se consumindo, tem uma tendência de se consumir pela rotina, né? Pode ser que Obrigado, tenha Marisa. clareza, pode ser que a gente saiba, mas a rotina pode acabar consumindo, né? E a gente Boa. não tem uma estrutura Obrigado. forte. Valeu, Obrigado, gente. Marisa. Vamos lá, grupo 4 agora para fechar aqui. Qual o destaque aí vocês que tiveram no grupo 4? Falou sobre confiabilidade, né? A questão do prazo, né? Dos padrões de excelência. O que vocês podem trazer aqui da sessão 4? Acho que a gente começou discutindo o que era confiabilidade e distinguindo-a de confiança. Boa. E depois a gente olhou a sequência de todas as atividades, né, no sentido de que a confiabilidade é também criada se cada um entregar a sua parte com excelência no prazo certo. E aí evoluímos, o pessoal me complementa, por favor, para que, se você passar pelas 4, você chega na segurança psicológica. Legal. Aí a gente chegou dizendo que o líder seria a cola para acontecer esse ambiente com segurança psicológica. Mas aí Excelente. também, no grupo, uma pessoa também destacou, olha, acho que tudo começa primeiro com a segurança psicológica e o resto é consequente. E aí o tempo acabou. Boa. Não percam os próximos passos. Obrigado, Fará. Obrigado pela tua fala aqui. Abraço, Paulinho. E a sala 5, que traz, né, a estrutura que eu coloquei aqui, né, para trazer o olhar da segurança psicológica, que tem a ver com vulnerabilidade, né, de você correr um risco interpessoal. E aqui, alguém poderia trazer um destaque aí da sala 5? Fala lá, Cacá.
Cacá, pô, que honra. Fala, Cacá. Aí eu falei que ia ficar quietinha. Não sei se eu vou me lembrar, né? Mas acho que a gente Adoro saber que você concordou. está aí. Também adoro. A gente tá bem juntinho, né, ultimamente. É, que sim, né? Que essa streaming endereça esses desafios, né? Quando a gente vai olhar aqui para a segurança psicológica. E a gente até falou que, por exemplo, o impromptu e esse W3 e os 15%, se a gente mexer nesse miolinho, é a stream perfeita para vários coringas, né? Boa. Cartas na manga. E aí, sugestão também de trocar essa helping heurísticas, que eu nunca sei como fala, heurísticas, para o Tris e o Troika também, que também poderia ampliar aí esse espaço. Mas como tem essa possibilidade de se vulnerabilizar em frente ao grupo, que o Troika, querendo ou não, a gente se vulnerabiliza, mas estamos ainda num ambiente seguro. Então é como se fosse a cereja do bolo, caraca, né? Eu acho que é igual quando alguém pega um bastão de fala para falar. Eu acho que uma expansão bem grande do coração numa sala grande, assim, eu sempre acho que precisa ter um ambiente seguro para qualquer pessoa que abra a boca para falar, eu acho, assim, é a sensação. Boa, Cacá, É você isso. trouxe uma questão legal, né? Que quando eu propus o desafio, Cacá, era justamente não repetir a estrutura, né? Só para trabalhar com as possibilidades, né? O que você falou é super. O Tris e o Troika é dupla caipira, como o Fernando e a Carol falam, né? E ela pode entrar em qualquer coisa, né? Bem essa ideia, mas aqui esse é o ponto. Bacana, muito bom. Pessoal, só para a gente encerrar, né? Um ponto que, quando eu fui fazer essa pesquisa e fazendo a analogia do Shackleton, para mim, o grande insight, eu estava contando para a Fernanda e para a Carol, quando eu tive esse insight, eu cheguei que eu estava nadando aqui em Curitiba, eu parei, saí, fui escrever no telefone a ideia para não perder. Então, se os dois comportamentos é igualdade na distribuição no tempo de fala e alta média de sensibilidade social, o Shackleton, olha só, a harmonia é equilibrar o tempo de fala, quando ele falava do instrumento musical. E intuir o que o outro está sentindo tem a ver com humor, porque o cara bem-humorado é justamente o cara que sente o clima, né? Uma piada num ambiente dá certo, no outro dá errado, justamente porque o cara tem que ter essa leitura da vibe do lugar, né? Então, o grande insight para mim foi que, além da pesquisa do Google, tal, a gente pode olhar para outros times, e aqui é uma história que ela é relatada, né? Você vê como se faz essa comparação entre o Google e o Shackleton, que tem quase 100 anos de diferença, né? Para mim foi um achado, assim, um insight bacana, que mostra a importância, né? Que aí é da estrutura libertadora, né? Ela permite o equilíbrio no tempo de fala, né? E ela permite, através da ser uma seriamente divertidas, né? As estruturas libertadoras, elas trazem essa questão do humor presente, e essa foi o meu ahá, que para mim fez sentido nesse trabalho aí, tá bom? E, Fernando, da minha parte aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, enfim, temos aí 1 minuto. Eu só tinha que terminar no horário para mostrar que eu conseguia. Agora, se ficou um monte de pergunta aí, beleza, eu posso ficar um tempinho aí para trocar um papo depois, mas seguir o protocolo, aprendi que terminei no horário aí. Paulo, Ô, Paulo, posso fazer uma contribuição? Lógico. de licença para sair. Adorei, foi um mundo novo, completamente diferente, que eu não conhecia. Depois quero conversar mais com você, mas eu vou pedir, então, licença a todos, né? Não queria Valeu, sair. Sônia, obrigado. Super obrigada, adorei a Bem-vindo troca. ao time aqui, vem participar. Vou sim, muito Ô, obrigada. Paulo, eu tive no Museu de Ushuaia que conta essa história, eu pude ver, né? Aí, o que eu estava contando para o meu grupo. E para mim, o que fica é contar a história do Amundsen e a história do pônei, de tudo que deu errado, que também eu acho que é um outro caminho, viu? Para chegar aí Boa, nesse mesmo lugar. excelente, A gente fala. excelente, excelente, boa, bem lembrado. O que mais aí? O que deu errado? Mais alguém aqui? Ok, eu queria só agradecer. O livro, né, que é do Instituto de Segurança Psicológica, ele já começa agora, semana que vem, tem, né, em São Paulo o lançamento, né? Só procurar aí a gente, que vai ser numa livraria bem bacana aí que a Paty e a Verúcia colocaram, eu não vou lembrar agora de cabeça. E, Carol, Fernando, com vocês aí, super obrigado pelo convite. Tava aqui. Vai você? Não, vai você. Queria agradecer demais, assim, acho que o Paulo traz umas coisas
ele juntou umas coisas e fez, e aí dá, né, uma mexida e vários insights, eu amei. E pelas caras que eu estou vendo aqui também, todo mundo A também foto, hein? gostou. A foto. E aí tem a foto, mas eu queria muito agradecer de todos terem vindo e todas, e de ter tido esse espaço de troca incrível. E acho que a gente podia repetir mais para frente para ter mais discussão. Né? Agora que a gente ouviu mais uma apresentação, o Paulo teve discussão também, mas de repente a gente pode ter uma reprise aí e mais discussão. Eu ia adorar conversar também com as pessoas que estão aqui. Incrível. Muito obrigada. E a foto? Tirou, Paulo? Muito bom, Ainda Paulo. não, estava esperando todo mundo se preparar. Fala, Fê. Obrigado pela sua presença incrível de sempre, meu querido. A foto, ajeita o cabelo. Ajeita aí, Paulo, cabelo. Frente. Já está aqui o penteado desse lado aqui, que é o meu melhor ângulo. Valeu, turma. Querido Fará, obrigado. Obrigado aí, Lourdes, Eliana, Melissa, Maria Lúcia, Cecília, Cacá, Rafa, de Curitiba. Boa Fernanda, noite. Nancy, Tchau, Guedes, obrigada, Raquel, gente. Cris, Márcia, Boa noite. Obrigada. Viviane, Carla, Kika, Renata, Lorena, Raíssa e Fernanda Morim. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Eu adorei ver vocês, amigas. Que eu não Foi via bom. Beijo, Tchau. Cacá. Beijo.